Olá, sejam muito bem-vindos a esta aula mais do que especial, porque nós estamos terminando a nossa disciplina de princípios metabólicos, nutricionais e de treinamentos aplicados. E após estudarmos os módulos anteriores, podemos compreender que a força, a agilidade e a resistência não vêm apenas da prática e de saber as técnicas, mas também do que colocamos no nosso prato. Nesta aula, vamos revisar os fundamentos nutricionais aplicados aos praticantes de Krav Maga para gerar mais foco, mais explosão e recuperação muscular. Então, prepare-se para transformar não só seu corpo, mas também a sua performance, porque quem domina a nutrição domina o combate com mais inteligência, energia e controle. Vamos começar? A fisiologia do exercício nos revela a complexa relação entre a nutrição, energia e desempenho físico. E essa tríade ela é particularmente relevante para praticantes de Krav Maga, porque apresenta demanda energética elevada durante treinamentos e combate, vocês sabem disso muito bem, necessidade de rápida recuperação entre as sessões e exigência de força explosiva e resistência combinada. Então, essa tríade ela é perfeita quando você tem uma nutrição adequada, você vai ter um aporte de energia adequado e vai ter um excelente desempenho físico. Nós vimos em todos os módulos, todas as aulas, essa questão, né, da importância, aonde é que atua, quais são as vias, o que a gente precisa comer, né? Qual é a alimentação necessária, quais são os nutrientes, quais são os micronutrientes, quando suplementar. Porque aí, ó, toda essa nutrição vai dar todo esse embasamento aqui para a gente ter uma boa resistência, uma força explosiva, conseguir raciocinar e ter grandes resultados. As características do treinamento de Krav Maga são o exercício intermitente de alta intensidade, múltiplas capacidades físicas e estresse físico e recuperação. Dentro do exercício intermitente de alta intensidade, são as explosões curtas, de energia máxima, seguidas por períodos breves de recuperação, utilizando predominantemente o sistema anaeróbico alático e o lático. As múltiplas capacidades físicas requerem desenvolvimento simultâneo da força, da potência, da resistência muscular, da agilidade, também do equilíbrio e coordenação motora fina, criando uma demanda complexa de nutrientes. Por isso, a alimentação tem que ser colorida, diversificada e constante. Não adianta fazer num dia e se sabotar no outro. O estresse físico e a recuperação, o treinamento, nesse caso, intenso, gera microlesões musculares. E o elevado estresse oxidativo, né? A gente estressa um pouco o nosso organismo, eleva o cortisol, que é o hormônio do estresse. E isso exige estratégias nutricionais específicas para otimizar a recuperação e prevenir as lesões. Chegou agora num ponto que a gente ainda não falou claramente dele. Quantas calorias um praticante necessita por dia? Nós falamos de quanto necessita de carboidrato, de proteínas, de gorduras, mas quanto de energia a gente precisa? Hein? Vou revelar agora para vocês. Vocês podem chegar a necessitar de 40 a 70 quilocalorias por quilo por dia. Então, a gente monta a estratégia dependendo da intensidade do treinamento, da duração, da frequência, dependendo do sexo, se masculino ou feminino, e dos objetivos finais. Exemplo, um atleta de 70 quilos, ele pode necessitar de 2.800 a 4.900 quilocalorias dia. Um atleta de 80 quilos, ele pode necessitar de 3.200 a 5.600 calorias dia. Então, tudo isso a gente vai calcular. Quando a gente começa a calcular as calorias, depois a gente vai distribuir essas calorias entre os macronutrientes: carboidrato, gordura e proteína. Entenderam? O balanço energético negativo quer dizer você consumir
menos energia, menos calorias no dia do que você está gastando de maneira prolongada, quer dizer, durante muito tempo, vai comprometer o seu desempenho, a sua recuperação e a sua saúde imunológica. Você pode passar a adoecer com mais facilidade, tá bom? Então, esses cálculos, eles têm que ser feitos de forma individual, tá? E assim a gente pode conseguir calcular, não, só assim a gente consegue calcular as quantidades de macro e micronutrientes de cada pessoa. E o impacto dessa nutrição na agilidade e na resistência é que melhora a agilidade e o tempo de reação através dos carboidratos, principalmente da vitamina E, da vitamina C, que são antioxidantes, melhora a resistência muscular através das dietas ricas em nitrato, que contém na beterraba, nas folhas verdes, na presença também do ferro e da vitamina B12, a gente faz essa resistência muscular melhorar. E a concentração mental através dos ácidos graxos ômega 3 e antioxidantes, além da hidratação. Então, esses são os impactos principais na agilidade e na resistência. Mas existem alguns erros comuns na alimentação dos atletas de Krav Maga. Um deles é a restrição calórica excessiva. Então, muitos não se alimentam direito, vão treinar ou vão ensinar, né, com uma restrição calórica, ou por questão de dieta, ou porque não deu tempo, se alimentar bem, se alimentar melhor, ou não sabe mesmo a quantidade, se está boa, se está ruim, nunca foi ao nutricionista. Então, acaba que muitas vezes a quantidade de calorias é insuficiente para treinar. A negligência com a hidratação, então não se hidrata corretamente, não se hidratou ao longo do dia. O time nutricional inadequado, uma hora faz refeição, outra hora não faz. A distância de uma para outra é enorme, pula as refeições. E o excesso de ultraprocessados. Então, não tenho tempo para comer, mas eu paro ali, faço uma coisa rápida, compro uma coisa rápida, né? Vou um fast food, uma batata frita, uma gordura. Então, não tem subsídio, não tem nutrientes adequados para que na forma que esse treino exige. Então, o teu corpo ele vai dar sinais. Ele vai dar sinais através da fadiga, ele vai dar sinais através da desidratação, você sentir muita sede, né? Muitas vezes. Ele pode sentir tontura, pode chegar a desmaiar. Então, a gente precisa corrigir, fazer os ajustes na alimentação quando necessário. Mas a gente só vai saber como a gente está se a gente fizer uma avaliação e posterior monitoramento nutricional. E as ferramentas utilizadas para essa avaliação iniciando pela avaliação antropométrica, que é o peso, calcular o percentual verificar, né, o percentual de gordura, as circunferências, circunferência da cintura, circunferência do quadril, circunferência abdominal e a massa muscular. Nesse quesito do percentual de gordura e da massa muscular, a gente pode ter através da bioimpedância ou das pregas cutâneas. Exames bioquímicos, realizar exames de hemograma completo, perfil lipídico, marcadores inflamatórios, níveis vitamínicos. Outra forma da gente fazer avaliação é através do registro alimentar, sabe? Perguntar para aquela pessoa, né? Nos 3 últimos dias, nos 7 últimos dias, como tem sido sua alimentação, detalhando a quantidade, os sintomas, se você sentiu ou não durante esse período, né, alguma coisa, como é que está o tempo, né, como é que está a distribuição dessas refeições. Outra forma é a bioimpedância e pregas cutâneas, que é por ela que a gente consegue fazer o acompanhamento corporal a cada 8, 12 semanas. Então, não só o peso lá da balança, mas a gente pode ver como é que está a composição da estrutura, a composição mesmo do corpo. E testes de desempenho, que é feito através das avaliações periódicas de força, potência e resistência para correlacionar com os ajustes nutricionais. E assim a gente faz as correções necessárias. Otimiza a dieta. Aqui eu coloquei, gente, para vocês alguns casos práticos e exemplos reais, tá bom? Vamos ver se vocês conseguem já estudar, avaliar
ter uma resposta assim do o que eu devo fazer nesse caso? O que você recomendaria? Por exemplo, no caso 1, a gente vai falar sobre a otimização da composição corporal. Um instrutor de Krav Maga, de 32 anos, apresenta fadiga crônica e recuperação lenta. O que vocês acham que ele precisa? Quais são os ajustes nutricionais que a gente poderia fazer nesse caso? Vamos repetir? Instrutor de Krav Maga, 32 anos, apresenta fadiga crônica, então vem sempre sentindo fadiga durante os treinos, e recuperação lenta. Pois bem, os ajustes que ele precisa fazer são o aumento de 30% na ingestão calórica, redistribuição de carboidratos para períodos pré e pós-treino e suplementação com vitamina D. Resultado que ele vai ter? Ganho de 3 kg de massa magra, diminuição de 2% de gordura e melhora significativamente na recuperação em até 12 semanas. Olha só como influencia aí a nutrição, tá? No resultado final. Como melhora o corpo da pessoa? O caso 2, a gente vai retratar sobre o aumento de resistência. Um praticante avançado, de 28 anos, com queda de desempenho no final dos treinos. Qual a intervenção necessária nesse caso? A estratégia seria a periodização de carboidratos, a adição de beterraba, por exemplo, no pré-treino, e correção da anemia ferropriva, porque ele pode ter aí uma anemia. Então, a gente só vai saber se fizer o hemograma. Então, a gente pede para aquela pessoa fazer, verifica, né? Provavelmente ela está se cansando muito, então pode ser também anemia pela deficiência de ferro. Resultado, aumento de 35% no tempo até exaustão em teste específico e melhora na qualidade técnica, sob fadiga. Então, ele vai aumentar de 35% no tempo até exaustão. Então, ele vai demorar mais, depois das intervenções, ele vai demorar a sentir esse cansaço como ele vinha sentindo antes. Caso 3, recuperação de lesão. O próximo exemplo é um atleta competitivo de 25 anos com lesão recorrente no ombro. O protocolo nutricional que a gente pode, o que a gente pode fazer? Aumento proteico de 2,2 gramas por quilo de peso, suplementação com colágeno, 15 gramas ao dia, ômega 3 também, 3 gramas ao dia e vitamina C. E o resultado é a redução do tempo de recuperação em 40% e diminuição significativa da recorrência da lesão após retorno completo. Então, essas questões vão ficar aí para vocês. Deem mais uma lida, recapitulem, tirem reflexões aí sobre esses contextos, tá bom? Que vocês, aqui são exemplos reais, e vocês vão ver e dar cada vez mais importância de como a nutrição interfere no nosso rendimento, no nosso desempenho. Tá mais do que comprovado, não é? E as recomendações finais que eu deixo para você, gente, os princípios fundamentais, coloquem ele na vida de vocês. Coloque que primeiro priorizem alimentos naturais, minimamente processados e de alta densidade nutricional. Aqueles que têm quanto mais nutriente, melhor. Não é o que tem mais sabor, não é o que é mais gostoso, é aquele que tem mais nutriente. O que eu vou comer toda vez que vocês prepararem o prato e tiverem assim, não estou muito animado aqui para comer essa maçã, vamos dizer assim. Eu queria mesmo era uma coxinha. Pense um pouquinho. O teu corpo está precisando mais de quê? Você vai suprir só uma necessidade momentânea ou algo mais prolongado? O que você está precisando mais? Você está precisando mais de um alimento mais nutritivo ou um que vai só te preencher em calorias vazias?
Não é que é proibido consumir alimentos engordativos, mas eles são exceções. No seu dia a dia, tenta encaixar apenas a alimentação saudável e, de vez em quando, 20% ali, até 20% da sua alimentação ser alimentos, esses alimentos que têm mais sabor, mais palatabilidade, mas que têm pouco ou baixo valor nutricional. Então, são exceções, é em menor quantidade, é com menos frequência. Tá certo? Quando a gente começa a pensar assim, nossa, eu vou comer esse? Não, vou trocar não. Vou comer este aqui, que ele é bem mais nutritivo para mim. Você vai ver que gradativamente você vai diminuindo os alimentos industrializados e vai priorizando mais os in natura, os mais saudáveis. Questão de tempo, tem que fazer todo dia para o corpo se adaptar. Mantenha a hidratação constante ao longo do dia, não apenas durante os treinos. Ande com suas garrafinhas de água, calcule a quantidade de água que precisa durante o dia. Terceiro, adeque o consumo energético à intensidade e volume de treinamento atual, que é a quantidade de calorias dias, que a gente falou no slide anterior. Quarto, distribuição de proteínas em todas as refeições, onde fica de 20 a 30 gramas por refeição. Planeje refeições pré e pós-treino para otimizar desempenho e recuperação. Inclua variedades de cores e grupos alimentares para garantir os micronutrientes. E, por fim, considere a suplementação apenas após otimização da alimentação básica. Primeiro, a alimentação. Regule, encaixe, deixa ela saudável. Depois, pense na suplementação, que ela vai entrar como complemento. E a conclusão que eu deixo aqui para vocês, nesse nosso último, no nosso último módulo, é a integração estratégica entre nutrição cientificamente embasada e treinamento técnico representa o caminho mais eficiente para maximizar o potencial do praticante Krav Maga, promovendo não apenas performance superior, mas também longevidade na prática e saúde global. Espero que vocês tenham gostado. Todas as dúvidas vocês podem estar enviando. Eu teria o maior prazer de responder. Não fiquem com dúvida. Se teve algum ponto, algum assunto que vocês gostariam de saber, que vocês tinham curiosidade, mas não foi falado, que eu não mencionei, podem me mandar. Eu gravo um mini vídeo, eu coloco lá no grupo de vocês, não tem problema nenhum, tá bom? Então, aqui chegamos ao final da nossa disciplina de princípios metabólicos nutricionais de treinamentos aplicados. Parabéns por terem chegado até aqui com dedicação, com presença e interesse real pelo conhecimento. Ao longo dos módulos, nós mergulhamos nos fundamentos do metabolismo energético. Estudamos os principais macronutrientes, vitaminas, minerais e a sua relação com o exercício físico. Exploramos também as vias energéticas e estratégias nutricionais voltadas à performance, inclusive aplicadas ao Krav Maga, principalmente. Esse conteúdo te entrega uma base sólida, mas mais do que decorar, gente, o mais importante é compreender, aplicar e adaptar, porque a nutrição e os movimentos são vivos e mudam a cada pessoa, a cada fase, a cada meta. Que você leve esse conhecimento para transformar, para cuidar com ética, para agir com ciência e sensibilidade. Então, muito obrigada por me permitir fazer parte dessa caminhada com você. Foi uma honra dividir essa jornada com todos do grupo. Até breve.